Olá, estamos de volta para o nosso segundo bloco do nosso curso de magnetismo do dia 10 de outubro de 2020. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, da cidade de Olambra, e nós começamos falando hoje, na tarde de hoje, de sábado, qual o momento apropriado para darmos alta ao paciente com depressão. Ele já passou pelo nível 1, passou pelo nível 2, passou pelo nível 3 e nós vimos várias sequências do que o magnetizador deverá procurar observar para que não haja uma alta dada de forma intempestiva e aquele paciente depois possa sofrer algum dano, algum prejuízo, voltar novamente após uma recidiva. E no livro A Cura da Depressão pelo Magnetismo, Jacomelo nos vem orientando de uma forma muito bem colocada, e ele vem nos dizendo: descartada a condição de antipatia magnética, e nós já vimos aqui nas nossas aulas anteriores, falamos sobre a antipatia magnética, o que é a antipatia magnética, que é diferente de uma antipatia de eu me olhar para uma pessoa e a pessoa diz assim, não bateu. A antipatia magnética é diferente. E ele diz, descartada essa condição de antipatia magnética e havendo boa facilidade no estabelecimento dessa relação, o ponto seguinte é o quê? É perceber, já no primeiro tato magnético, se há uma boa condição, ou melhor, se há uma boa homogeneidade entre todos os centros vitais. Voltando um pouco para que a gente possa ir caminhando passo a passo e que não fique dúvidas. Nós vimos, no nosso primeira parte, orientando o magnetizador já no nível 3, vai utilizar o tato magnético, vai observar como que aquele paciente vem se apresentando, vai perceber se logo no início, logo que começou o tratamento desse paciente no nível 3, o magnetizador deve estar muito atento para alterações ou permanência de equilíbrio e assimilação dos centros vitais do paciente. Isso nós já vimos, isto porque as experiências para verificação do estado dos centros vitais se darão desde o momento de entrar em relação magnética com o paciente, seguindo até o instante final dos atendimentos. Comentamos isso no bloco passado. Significa dizer que o grau de facilidade ou dificuldade que o magnetizador tenha em estabelecer a relação magnética, de certa forma já indica se o tratamento está ou não chegando ao final. E continuando, descartada a condição de antipatia magnética e havendo uma boa facilidade no estabelecimento dessa relação magnética, que nós vimos, repetimos agora, o ponto seguinte é perceber se já no primeiro tato magnético se há uma boa homogeneidade entre todos os centros vitais, caracterizando um bom fluir entre eles e tentar observar a inexistência de obstruções nos nadis. Nós falamos sobre o tato magnético, trouxemos nas nossas aulas vários exercícios para irmos praticando e desenvolvermos cada vez mais o nosso tato. Mas nós só vamos realmente estar com o nosso tato bem desenvolvido a partir do momento que nós começarmos a exercitar. Enquanto estivermos somente na teoria,
um estudante de medicina que ficar só na teoria, ele nunca vai aprender a realmente tratar de um paciente. O magnetizador, da mesma forma, é a necessidade de começarmos a colocar em prática tudo que nós já aprendemos até agora. Vai se perceber, através do tato magnético, se os centros vitais estão em harmonia, em equilíbrio, e se estão fluindo bem ali, entre todos eles, se não há nenhum bloqueio, se não há nenhuma obstrução nos nadis, para poder ir prosseguindo nessa avaliação. Mas antes de prosseguir, também é importante analisarmos o seguinte: mesmo sendo difícil fazer-se uma nítida distinção entre alterações nos circuitos vitais decorrentes de desarmonias da depressão e outras, por força de comportamentos equivocados, devidos, por exemplo, à alimentação inadequada, sentimentos desarmônicos, viroses e outros, um bom diálogo com o paciente poderá indicar, com relativa segurança, a razão do que deu origem à detecção de algumas desarmonias ou pequenas heterogeneidades entre os centros vitais. Olha o que está sendo colocado aqui. Isso é muito importante. Por isso que há uma equipe para poder prestar o atendimento. Mas, mesmo que não haja uma equipe, existam somente uma, duas pessoas, a gente vai fazer esse atendimento também, com muita amorosidade, essa entrevista, sem pressa, poder atender aquela pessoa previamente, entender o que está acontecendo. Através do tato, foi observado alguma desarmonia, já está no terceiro nível, já está no terceiro, aquele paciente já está quase curado. Então, o que o magnetizador precisa fazer numa situação dessa? Mesmo sendo difícil fazer-se uma nítida distinção entre alterações que estão acontecendo nesses circuitos vitais, decorrentes de desarmonias da depressão e outras, por força de comportamentos equivocados, porque o magnetizador, quando ele tem um tato muito desenvolvido, é muito mais fácil para ele fazer uma análise ali do que está ocorrendo. Da mesma forma, um médico muito experiente vai ter muito mais condições do que, às vezes, um acadêmico de medicina. Mas, por exemplo, às vezes, essa desarmonia que o magnetizador percebeu pelo tato não é em função da depressão. Foi em função o quê? De uma alimentação inadequada, em função de sentimentos desequilibrados, desarmônicos, em função de uma virose que o paciente adquiriu. E outras situações que possam ocorrer. O que se orienta, então? Um bom diálogo com o paciente para procurar entender o que aconteceu, que está sendo percebido uma certa desarmonia que não havia antes. Esse diálogo ali com o paciente vai proporcionar com relativa segurança a razão do que deu origem à detecção de algumas desarmonias ou pequenas heterogeneidades entre os centros vitais. Um bom diálogo é sempre muito importante. Detectada, percebida, determinada essa causa, e não sendo esta relativa à depressão, porque o tato percebeu alguma coisa, mas não era referente à depressão. Considere-se a possibilidade de harmonizar o circuito vital, reparando esses eventuais focos, e siga-se com a análise do paciente enquanto o tratamento prossegue. Foi em função
de uma alimentação, foi em função de uma virose, foi em função de outra causa qualquer, o magnetizador vai procurar harmonizar aquele circuito ali que está desarmonizado, vai procurar reparar eventuais focos e vai continuar com o tratamento do TDM nível 3. Considerando-se o todo em harmonia, mesmo quando o centro esplênico ainda esteja carente de fluidos ou de atenções bastante específicas e localizadas, o magnetizador deve observar com acurada atenção quão bem está o centro esplênico no sentido de captação, introjeção e absorção de fluidos. Nós devemos recordar que na depressão, o centro esplênico é um centro que ele fica totalmente desequilibrado, ele fica totalmente congestionado, ele fica totalmente desarmonizado, precisando de muito atendimento nessa região para que ele possa ir voltando a funcionar, retirando aqueles congestionamentos fluídicos, tudo nós já trouxemos nos nossos encontros passados. Então, mesmo considerando-se o todo em harmonia, e mesmo quando o centro esplênico ainda esteja carente de fluidos ou de atenções mais específicas e localizadas nele, mas o magnetizador deve procurar o quê? Observar com atenção quão bem está o centro esplênico no sentido já de captar, de introjeção, de absorção de fluidos. E ele não deve haver sobra de fluidos, não deve haver sobra de fluidos ou sinais de congestionamentos ou de rejeição. Nós vimos, inclusive, também falamos sobre essa sobra de fluidos que às vezes escapam de um lugar para o outro, nós falamos sobre isso. Não deve haver sobra de fluidos ou sinais de congestionamentos ou de rejeição no centro esplênico, para poder o magnetizador dar continuidade à melhoria cada vez mais do paciente. Nós vamos voltar um pouquinho para que a gente possa ir refletindo com bastante vagar para ir compreendendo o que nós estamos falando. O magnetizador percebeu uma certa desarmonia no paciente. Ele já está no nível 3, já está praticamente bom. Ele não conseguiu detectar de que causa foi aquela desarmonia. Conversou com o paciente relatou. Foi uma feijoada que ele comeu, foi um churrasco, ele foi uma churrascaria, passou a tarde inteira comendo. Ele sofreu algum desgaste, algum aborrecimento, enfim. O magnetizador vai procurar tratar aquele circuito ali, vai procurar harmonizar o circuito e vai continuar em frente. Considerando-se o todo em harmonia, ele conseguiu dar uma ajustada aí. Mesmo quando o centro esplênico, que é um centro que na depressão é o primeiro centro que a gente tem que estar de olho. Mesmo quando o centro esplênico, ainda esteja carente de fluidos, porque o paciente ainda não está totalmente recuperado, ele foi para o nível 3, ele ainda está sendo tratado. O centro esplênico ainda esteja carente de fluidos ou de atenções bastante específicas e localizadas, o magnetizador deve observar com atenção quão bem está o centro esplênico no sentido de captação, introjeção, absorção dos fluidos. Não deve haver sobra de fluidos ou sinais
de congestionamento ou de rejeição. Viu isso tudo, trabalhou ali, aprovado o funcionamento do centro esplênico, ele ficou bem. Agora o magnetizador percebeu que o centro esplênico está aprovado, o funcionamento dele. O mesmo agora será o quê? Feito em relação aos outros centros vitais. O magnetizador percebeu que o esplênico ainda estava carente ali de alguma coisa, não estava bem. Trabalhou, resolveu o problema, fez o tato magnético, percebeu que agora aquela sobra de fluido, aquele congestionamento, aquele problema de captação, de introjeção, de absorção, foi resolvido. Aprovou? Aí ele agora vai o quê? Começar a trabalhar em relação aos outros centros vitais. Especialmente aqueles centros que ao longo do tratamento foram sendo considerados como os mais relevantes para a recuperação total do paciente. Porque o magnetizador, ele começa no nível 1, vai para o nível 2, vai para o nível 3. No nível 1 nós falamos logo no início, aliás, deixa eu até fazer essa pergunta aqui para ver se alguém vai conseguir me responder. Quando nós iniciamos o tratamento do TDM, que é o tratamento da depressão pelo magnetismo no nível 1, no início, nós nunca devemos o quê? Entrar em relação magnética, nem fazer o tato magnético. Nós já orientamos sobre isso, porque logo no início, o paciente, ele já está todo congestionado. E o magnetizador, às vezes, nisso que ele vai fazer o tato magnético, ele pode doar fluidos. E a última coisa que o paciente está precisando é de mais fluido, já que ele já está congestionado. Mas, passado 4, 8 atendimentos, quando ele já percebe aquela melhora do paciente, ele já vai poder fazer o tato. E ao longo do tratamento, o magnetizador, utilizando o tato magnético, ele vai o quê? Percebendo os centros que estão com maiores dificuldades, mais desarmonias, com maiores congestionamentos, depressão. Nós vimos sobre isso. Então, ele percebeu ali, cuidou do centro esplênico. Agora ele vai fazer o quê? Vai cuidar dos demais centros, principalmente aqueles que ao longo do tratamento foram sendo considerados como os mais relevantes para a recuperação total do paciente. Então, por exemplo, ele, ali durante o tratamento, se percebeu que o laríngeo precisava ser bem cuidado, era importante para a recuperação do paciente, ou então o gástrico, enfim, não importa qual. Aí ali o magnetizador vai aplicar as técnicas adequadas, de acordo com o que ele perceber com o tato magnético. Agora, se ao final de examinado todos os centros, foram escaneados, foi visto tudo bonitinho, foi aplicado os dispersivos gerais, os centros vitais seguirem mantendo o mesmo padrão de harmonia e equilíbrio, tudo levará à conclusão da proximidade do final do tratamento. Cuidou do esplênico, cuidou de todos os centros, fez os dispersivos gerais, fez o tato magnético, percebeu que não tem nada desbloqueado, todos os centros estão em harmonia. Aí o quê? É um bom indício de que a conclusão do tratamento está chegando ao fim. Mas é importante também uma outra observação, um outro cuidado que nós precisamos ter, porque o magnetismo, como uma ciência,
que não é uma ciência, agora me fugiu a palavra, mas ele, quando nós estudamos, por exemplo, a matemática, a gente sabe, 2 e 2 são 4. O magnetismo, nós estamos lidando com seres humanos. Cada um é um. Cada um tem as suas dificuldades, cada um reage de uma maneira. Uma medicação que o médico passe, para um pode ser ótimo, para outro pode ser ruim. Um se recupera rapidamente, o outro não. Da mesma forma, no caso do magnetismo, nós ainda não possuímos uma plena segurança de dizer, a partir de hoje está tudo ótimo. Então, o que nós podemos fazer? Bom, se a partir de hoje a gente já poderia dar alta, essa alta já poderia ser estabelecida, o que nós devemos fazer? Nós podemos, a partir do momento que a gente acha assim, constatou que já pode dar alta, nós façamos mais umas 3 sessões de magnetização por pura segurança. A partir do momento, bom, a partir de hoje, ele já está ótimo, já posso dar alta. Mas por segurança, vou acompanhá-la ainda mais umas 3 sessões, para ver como que ele vai se comportar. E dependendo se a pessoa achar necessário, pode ser mais, é uma sugestão, né? E se por acaso, em alguma dessas 3 últimas sessões, desarmonias, desequilíbrios violentos ou perda de recepção de fluidos por parte do paciente sejam constatados, desprezar o aviso de alta, revisar tudo a fim de evitar ao máximo qualquer probabilidade de alta precipitada. E outra coisa, a gente deve não deve dizer para o paciente, olha, já vou te dar alta, olha, você já está chegando, já está perto, olha, talvez no próximo atendimento você já tenha alta. Não, porque aí o que vai acontecer? Se não for o caso, vai criar uma expectativa negativa. Então, quando for o dia que realmente sentiu que está tudo bem, olha, tem uma ótima notícia para te dar. Aí diz, olha, você não precisa mais retornar ao tratamento. Retorne para as palestras, preleções, mas você está bem. E se a pessoa também achar, por exemplo, o magnetizador quiser fazer tipo uma manutenção, pode combinar, olha, agora você está de alta, mas durante os próximos 3 meses, ou 6 meses, enfim, você venha uma vez por mês. Porque aí a pessoa vai tendo aquele acompanhamento. Isso é interessante. Olha, você já está bem, mas eu gostaria de vê-lo ainda durante mais 3 meses. Uma vez a cada mês você vinha aqui. Porque isso vai permitir, inclusive, que o paciente não libere geral. Ele vai estar ali, sendo acompanhado mais ou menos de perto. Agora, por que esse cuidado? Para não dar essa alta, às vezes precipitada. Porque não sabemos ainda se darão e com que intensidade ocorrerão as chamadas recidivas. Por isso que é interessante ir acompanhando o paciente ainda durante algum período. Tem muitos profissionais, dependendo do que ele faça, que a pessoa já está bem, mas ele diz, olha, agora você vai fazer a manutenção. Você vem aqui uma vez por mês, a cada 2 meses, a cada 3 meses eu quero te acompanhar ainda. Porque dentro das variantes da alta, devemos sempre lembrar que existem situações que confundirão muito o magnetizador, principalmente por estarem associadas a realidades que guardam relativa relação com a depressão. Por exemplo, um paciente em depressão
que sofre de outros graves problemas psicológicos ou psiquiátricos. Ele está sendo tratado da depressão, mas ele tem outros problemas também. Isso pode confundir, tanto no que vem a dizer nas entrevistas, como repercutirá de forma inesperada no funcionamento dos campos vitais. Pode também o paciente sofrer de disfunção cerebral crônica, e esta, por se radicar no centro coronário, influenciar vigorosamente no interrelacionamento entre os centros vitais. A pessoa está tratando da depressão, mas ela tem uma outra enfermidade e que essa outra enfermidade pode confundir tanto o próprio paciente ao dar a sua entrevista, dar o seu retorno, como o magnetizador, quando está ali fazendo o atendimento. Por exemplo, casos associados ao uso de tóxicos, o tabaco, o álcool, drogas pesadas, remédios controlados e outras coisas. Esses casos associados a esses tóxicos, os quais também destroem, prejudicam muito do que se consegue realizar com o magnetismo. Porque a pessoa está sendo tratada da depressão, mas ela se utiliza, às vezes, de substâncias que acabam prejudicando o atendimento, o tratamento que ela está recebendo através do magnetismo. E tudo isso sem falar na situação que envolve também o descaso do paciente. Por isso é que é muito importante ter uma primeira entrevista com muita tranquilidade, ter um questionário assim bem detalhado, para que todas as possibilidades, todas as situações sejam muito bem colocadas. O paciente ou aquele que o está acompanhando assine que está tomando ciência, que compreendeu, ler junto ali com a pessoa, item por item, para que não haja nenhuma dúvida. Porque, por exemplo, o descaso do paciente, isso acontece muito, muito. Notadamente no que tange ao seu mau comportamento emocional, ao não uso da água magnetizada conforme recomendado. Todos esses fatores podem interferir pesadamente na questão da alta, porque o magnetismo, da mesma forma que a medicina e outros tratamentos integrativos, aquele que está ali realizando em benefício do paciente, ele está fazendo o seu melhor, mas ele não pode assumir a posição do paciente, do assistido. Ele não pode, por exemplo, tomar a água magnetizada pelo paciente. Ele não pode vigiar pensamentos e sentimentos, palavras, atitudes, ações do paciente. Isso compete a ele. Os ambientes que ele frequenta, as alimentações que ele faz uso, os filmes, os noticiários, os livros que ele vê, as músicas que ele ouve. E isso tudo faz parte de uma harmonização geral do paciente. A fazer o evangelho no lar, assistir às palestras. Isso tudo vai contribuir para que ele seja melhor beneficiado e se recupere mais rápido. Um outro ponto também a ser destacado, e que não se deve estar preso a números indicativos de vezes a serem aplicados, recebidos os passes. Porque o que acontece? Existem casas espíritas que elas criaram padrões, mas nós não somos padrões, porque cada um de nós somos seres individuais. E então cria-se, por exemplo, um padrão
é a de um número, de número de tantas vezes pré-estabelecido para o atendimento. Olha, vão ser 4 tratamentos magnéticos no nível 1, 4 no nível 2, 4 no nível 3. Por exemplo, só que cada um vai responder de uma forma. Se os medicamentos alopáticos, as cirurgias, cada um responde de uma forma, como que a pessoa vai previamente fazer uma regra para esse tipo de atendimento. Por exemplo, um psicólogo. Ele não pode previamente dizer, em tantas sessões você estará bem. Ele não sabe. Aquele pode ficar bem, às vezes até numa única sessão. E outro pode levar 1 ano, 2, 3, com o mesmo psicólogo. Mas cada um tem as suas situações diferenciadas, somos espíritos já com uma bagagem que trazemos ao reencarnar. Por isso, essa necessidade de termos esse cuidado, porque afinal de contas, o magnetismo é uma terapia extremamente sutil. E esse cuidado que precisamos ter em não aceitar esse tipo de determinismo, pois sabemos que as reações ao magnetismo são muito pessoais e únicas. Se há a casa agindo assim, o magnetizador deve procurar, com equilíbrio, com bom senso, mas conversar com a direção da casa, para ver se chega a ser um consenso melhor. Por isso mesmo, é sempre mais seguro contar-se para a alta com a conjugação da observação e análise do paciente pela experiência do magnetizador e de seu tato magnético. Isso é muito, muito importante. E a pessoa pode pensar, então não vou começar esse trabalho porque eu não tenho o tato magnético. Mas a casa espírita, se ela já tem um trabalho instituído, aquele que vai começando vai se socorrer dos que já têm mais experiência. E, por outro lado, à medida que nós vamos trabalhando, que vamos exercitando, nós vamos exercitando o tato magnético e vamos aprimorando ele. E nós vamos conseguir, ao final de algum tempo, também termos o nosso tato já bem aprimorado, bem desenvolvido. Não tenhamos receio de começar o trabalho, senão a gente não começa nunca. Além disso, sempre deve recomendar expressamente ao paciente que continue com o tratamento paralelo que venha fazendo com o psiquiatra, com o psicólogo, com o psicanalista, com o médico ou outro terapeuta magnetizador. A casa espírita nunca deve dizer a ninguém para parar o tratamento, parar de tomar a medicação, não, nunca. Quem tem que tomar essa medida é o profissional que está acompanhando aquela pessoa. Ele mesmo, à medida que ele vai melhorando, ele vai percebendo que aquela medicação já vai se tornando muito forte. Ele volta ao profissional e o profissional vai adequar a medicação às suas necessidades. Mas nós nunca devemos interferir, falarmos nada. Para o caso da casa espírita, que queira tratar dessa questão, bem se vê que algumas situações poderão gerar até algum problema no aspecto administrativo, mas nada que um bom diálogo não seja resolvido. Faz-se uma reunião, conversa-se, coloca cada um de uma forma equilibrada, de uma forma fraterna, e, logicamente, somos todos cristãos, espíritas cristãos, vamos chegar ao melhor termo. Agora, por exemplo,
como nós dissemos, como que nós podemos instituir o trabalho? Tem o ideal e tem o que é possível. Se formos esperar o ideal, a gente não começa nunca. Nós vemos casos de médicos que vão para regiões totalmente inóspitas, sem nenhum tipo de recurso, e eles conseguem realizar bons trabalhos, porque eles vão com muito empenho, com muita dedicação, e mesmo dentro de todas as limitações que ali existem, mas eles vão conseguindo solucionar situações. Já vimos casos de médicos, às vezes, em uma medida de emergência, fazer uma cirurgia com uma faca, fazer cirurgias e utilizar até aquela cola super bond para colar no lugar de dar os pontos, porque não tinha condições. Mas ele fez o seu melhor. De acordo com o que ele possuía nas suas mãos, ele fez o que ele podia. E nessa mais entre o ideal e o possível, por exemplo, o ideal, a necessidade de pessoas hábeis nas entrevistas, de magnetizadores bem treinados e, de preferência, possuidores de conhecimentos de anatomia, fisiologia humanas, além de todo um conjunto de conhecimentos espíritas do mundo dos fluidos, do perispírito, da interação entre esses campos. Mas nós podemos começar a trabalhar e vamos estudando. O médico, ele não para de estudar nunca. Ele termina o curso, vamos dizer, básico, e ali, ele, de acordo com o seu desejo, ele às vezes começa a fazer especializações, e aí aquela especialização, ele está sempre se especializando, porque sempre vão surgindo fatos novos, e o magnetismo, ele está sendo a cada dia abrindo-se novos horizontes, novas possibilidades, porque à medida que os trabalhadores vão desenvolvendo o trabalho, vão percebendo que há outras possibilidades de, utilizando técnicas, conjugando as técnicas, fazendo uma técnica A com a técnica B em determinado centro vital, aquilo vai tendo uma repercussão naquela determinado tipo de enfermidade. E nós precisamos ter essa vontade, esse desejo de dizer, eu posso. Jesus disse, ide curai. Eu posso curar, mas eu preciso me preparar. Mas enquanto eu não tiver todo o conhecimento de anatomia, de fisiologia, de conhecer os fluidos, o perispírito, mas eu vou me empenhando, vou trabalhando, vou exercitando e vou me aprimorando cada vez mais. Mas, como eu disse, tem o ideal e tem o possível. Se não é possível o ideal, jamais deverá ser usado como desculpa para não se levar um trabalho desse tipo avante, com toda a qualidade e seriedade que ele requer. Quem quer, faz. Quem quer, faz. O ideal é que se estude em grupos, sob a orientação de uma casa que deseja servir. Porque quando a gente estuda em grupo, e isso que nós estamos procurando trazer para vocês, nós vamos tirando as nossas dúvidas, vamos fazendo questionamento e vamos aprendendo juntos. Mas não havendo condições de um estudo em grupo, um magnetizador interessado, eles pode estudar o assunto com afinco e certamente descobrirá meios de ir colocando em prática tudo isso que estamos tratando. Porque, felizmente, atualmente, nós já temos alguns livros e bons livros que nos dão um grande preparo. Temos as obras de Jacomelo, temos obras de Mesmer, Deleuze, de vários magnetizadores que nos legaram obras traduzidas já agora para o português, já temos essas obras traduzidas para o português, e isso vai nos possibilitando esse aprendizado. Lembrando
que os livros do Giacomello, eles dão enorme sustentação como base para essa prática. É só a pessoa ler com bastante carinho, com bastante atenção, que vai conseguir assimilar ali muita coisa, muita coisa. Aproveitando, vai revendo as nossas aulas e colocar, como se diz, a mão na massa, porque colocando a mão na massa, nós vamos em frente, vamos adiante. Mas, queridos amigos que estão nos acompanhando, amigos dos dois planos da vida, porque estamos aqui, mas não estamos sós. Sabemos que os trabalhadores do outro lado também vêm compartilhar conosco, os benfeitores amigos vêm nos intuir, vêm nos auxiliar. Nós pedimos aos benfeitores, a Mesmer, ao Barão do Potê, a Deleuze, a todos esses grandes magnetizadores, a Allan Kardec, que foi um grande magnetizador durante 35 anos, a Jesus, o maior magnetizador do nosso planeta, que estivessem aqui conosco nessa tarde, para que pudéssemos abrir o nosso entendimento. Mas nós vamos continuar com o nosso estudo. Daqui a uns 10 minutos nós voltaremos, daremos um tempo agora para quem nos acompanha fazer um alongamento, tomar um cafezinho, tomar uma água, minha aguinha já está quase chegando ao fim. E quando for, daqui a 10 minutos, estaremos de volta. Muito obrigado. Voltaremos para a terceira parte, para o nosso terceiro bloco. Até daqui a pouquinho.